Como foi que eu mudei, transformei mesmo a minha vida financeira? Eu já contei isso aqui em alguns vídeos mais antigos, mas eu sei que tem muita gente nova e sempre com curiosidade querendo saber como foi que a minha vida mudou com a educação financeira. E eu vou falar para vocês aqui 4 coisas que aconteceram na minha vida que eu mudei, que foram assim essenciais para essa transformação. E quando eu ouço aquela frase que educação financeira transforma, nunca ouvi uma frase tão verdadeira, porque eu sou a prova viva disso, de que realmente a educação financeira ela pode transformar as nossas vidas. Mas para quem está chegando aqui agora e não me conhece ainda, meu nome é Kézia Pratos, sou educadora financeira e nesse canal eu falo sobre economia doméstica, sobre como economizar, poupar o seu dinheiro, investir para gastar com aquilo que realmente importa para você. Então agora indo direto ao ponto, porque aqui nesse canal não tem enrolação. A primeira dica que eu dou para você que quer mudar a sua vida financeira, que está cansado de ser pobre, cansado de viver apagando incêndio, vive para pagar boleto, quer sair da situação, a primeira dica que eu dou para você, que foi a que eu fiz, porque aqui eu gosto de falar de coisas que eu já testei em mim e que deu certo. A primeira coisa que eu fiz então, quando eu estava lá em 2016, 2017, naquele perrengue financeiro, não sabia o que fazer, o primeiro passo que eu dei foi tomar uma decisão. Eu não quero mais viver assim. E quando eu tomei essa decisão, que eu não queria mais viver daquele jeito, que eu precisava de acabar, eliminar as minhas dívidas, logo em seguida já tive uma ação. Porque não adianta nada você viver falando, eu preciso mudar a minha vida financeira, eu preciso quitar minhas dívidas, eu preciso parar de gastar tanto, e ficar só nessa, eu preciso, e nunca partir para a ação, que é o que realmente vai fazer essa transformação. E eu me lembro claramente de um dia que eu estava cheia daquela vida difícil, com aqueles problemas que estavam esquentando a minha cabeça, tirando meu sossego. Eu me lembro, eu preciso de fazer alguma coisa para sair disso. E aí o meu primeiro passo foi ir para a internet. Hoje a gente tem essa ferramenta que nos ajuda a sair de muitas situações, que é só ir ali, dar uma pesquisada e começar a ver pessoas sérias falando sobre o assunto, que a gente consegue sim mudar. E eu lembro que eu comecei a pesquisar, na verdade eu não sabia nem exatamente o que eu procurava, mas eu sabia que eu queria sair daquela situação. E aí eu colocava assim, como sair das dívidas, eu colocava como ganhar dinheiro, trabalhando de casa, porque na época eu estava com meu filho bem pequeno, meu segundo filho tinha nascido e eu tinha resolvido sair do trabalho. Também conto essa história em um vídeo anterior, vou ver se eu deixo ele linkado aqui ou na descrição do vídeo para quem tá chegando agora e quer conhecer melhor a minha história, tá bom? E aí eu estava em casa, só meu esposo trabalhando, e as coisas ficaram muito apertadas. E eu comecei a digitar como é que eu podia ganhar dinheiro, trabalhar de casa. E eu me lembro que eu comecei a ver alguns vídeos, começaram a aparecer alguns vídeos para mim de educação financeira. E eu não tinha a mínima ideia desse termo, acho que eu nunca tinha nem ouvido falar sobre educação financeira. Eu sei que eu vi o primeiro vídeo, daí a pouco eu vi o segundo, e aquele negócio foi me envolvendo, foi me interessando de tal forma que eu via um, via outro, e eu devorava esse conteúdo para entender, para saber, e eu comecei a entender por que eu estava naquela situação, porque eu não tinha aquele negócio que eu nem sabia o que era a educação financeira. Hoje está muito popularizado esse termo, mas naquela época não se ouvia falar, 2016, 2017, não ouvia falar de educação financeira como a gente ouve hoje. Inclusive os vídeos que eu assistia foram muito bons para mim, mas a maioria deles assim não eram pessoas, gente como a gente, sabe? Pessoas que falavam nossa língua, que tinham a mesma realidade que eu. Então, embora eu sou muito grata a todos os vídeos, mas uma das coisas que eu senti muita falta era isso, de ter gente como eu falando de educação financeira para pessoa que tinha uma realidade bem diferente daquelas pessoas ali, né? Pessoas pobres ou pessoas que estavam endividadas ou pessoas que tinham essa realidade, assalariadas. Então eu sentia muita falta disso. Inclusive esse foi um dos motivos que há anos à frente eu tomei coragem para poder trazer esse canal aqui, que é para falar com gente igual a mim, que precisa de aprender educação financeira, mas muitas vezes nem entendia os termos que as pessoas usavam. Então, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro passo foi esse, partir para ação. E essa ação, gente, nem que seja você ir ali, como eu, não tinha dinheiro para comprar um curso naquela época,
procurar na internet, tem muita coisa gratuita, muita coisa boa. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é aplicar ali aquelas coisas que você está aprendendo. E foi isso que eu fiz. Comecei a aplicar ali aquelas coisas que eu ia aprendendo, aquilo que eu conseguia, lógico, né? Dava um jeito de adaptar para a minha realidade. E eu comecei, então, a aplicar algumas coisas que eu aprendi ali. E eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi, que eu achei assim, que eu precisava logo conseguir colocar em prática, era fazer a reserva, porque eu entendi que eu estava naquela situação, porque eu nunca tinha tido uma reserva. Embora antes, quando eu e meu esposo trabalhávamos, nós não tínhamos dívidas, mas a gente vivia sempre naquele 0 a 0. Tudo que ganhava era a conta de pagar as contas, era a conta de fazer uma viagem, ter um lazer, pronto, acabou. Nunca tínhamos reserva. Então, eu comecei a aplicar ali uma coisa aqui, uma coisinha ali na minha vida, o que eu fui aprendendo ali sobre educação financeira. A segunda dica que eu dou para vocês e que eu também apliquei, que fez toda a diferença na minha vida, foi mudar a minha mente. Foi mudar o meu ambiente financeiro. Sabe, porque a maioria das pessoas que a gente convive, que a gente conhece, tanto família como amigos, são todos na mesma situação que a gente. Pessoas endividadas também, pessoas vivendo só para pagar o boleto ali, pagar as contas e nada mais. Então eu comecei a sentir a necessidade de começar a mudar essa mentalidade, mudar o ambiente. É claro que às vezes você fala para uma pessoa aquilo que você está aprendendo, vai ter um ou outro que vai se interessar, né? Aí nesse caso você pode, junto com essa pessoa, querer crescer junto com essa pessoa. Mas infelizmente não é isso que acontece. A maioria não quer saber, acha que é uma besteira, acha que é normal viver desse jeito. Então eu comecei a me afastar desse tipo de pessoas e comecei a tentar me conectar com pessoas que estavam pensando como eu, mesmo que fosse virtualmente, seguindo pessoas que falavam sobre esse assunto, que ensinavam sobre isso, que tinha essa mentalidade, lendo livros, um livro inclusive que eu leio, já li, reli, indico aqui para vocês que me ajudou muito, foi Os Segredos da Mente Milionária, que é esse livro aqui. Inclusive eu vou deixar o link dele aqui para vocês, tá? No primeiro comentário fixado. Não é um livro de muitas páginas, grosso, muita gente às vezes tem preguiça de ler, né? Mas é um livro pequeno, você consegue ler ele até rápido, mesmo quem não gosta muito de ler, mas faz uma diferença e tanto na nossa mentalidade. Então eu vou deixar o link dele aqui para você que tiver interesse, tá? E é um livro barato, tá? Deve estar na faixa aí dos 20 e pouco, 30 reais. Então é o dinheiro mais bem aplicado que você vai colocar aí para poder mudar a sua mentalidade, porque realmente faz muita diferença quando a gente abre a mente da gente, para a gente ver coisas que a gente repetiu a vida inteira, hábitos, comportamentos e que só nos levam para a pobreza. Então, esse livro assim, foi uma virada de chave mesmo na minha vida e eu espero que vocês também que ainda não leram, eu sei que muita gente aqui já deve ter lido, para você que ainda não leu, comece por ele que eu sei que vai te ajudar muito. Então mudar esse ambiente aí, mudar a mentalidade fez muita diferença, porque quando você sai daquele pensamento, sabe? Ah, se eu não fizer parcela eu nunca vou ter nada, e aí vive endividado. Ah, juntar dinheiro para quê? Caixão não tem gaveta, e aí daí a pouco vai ficando mais velho, não aguenta trabalhar, tem que ficar com a aposentadoria do governo que aqui para nós, né, não dá para nada. E aí está condenado a viver essa vida de escassez, de pobreza a vida toda, porque deixou a vida passar e nunca se preocupou com isso. Então quando a gente muda a mentalidade, isso é uma coisa que imediatamente vai mudando. A gente começa a entender que não, eu não preciso de estar sempre endividado para ter as coisas. Eu posso sim me planejar primeiro para depois ter. E aí a gente entende também que guardar dinheiro não é uma besteira. Ah, porque eu posso morrer hoje, eu não vou guardar. Não, a maioria de nós vai viver bastante. 60, 70, 80 anos, alguns até mais. Então, vamos sim nos preocupar com isso. Mas é claro, sem abrir mão do hoje. Então, essa foi uma outra coisa que mudou, me ajudou assim, a mudar completamente a minha vida financeira. Foi essa mudança de mentalidade, do ambiente ali mesmo que eu vivia. E a terceira dica que eu dou para vocês, que também fez uma grande diferença na minha vida, foi quando eu aprendi que o dinheiro a gente gera, que eu faço o dinheiro,
que a gente sempre tem aquela mentalidade, se eu não tiver um emprego ali, fixo, de carteira assinada, que eu chego, bato meu ponto, eu saio às 18, eu não vou ter dinheiro. A gente tem essa mentalidade. E não é assim. A gente pode gerar dinheiro de várias formas. Não significa que se você hoje não tem um emprego aí fixo, de carteira assinada, que você está condenado a ficar na escassez, na pobreza, sem dinheiro nenhum. E quando eu entendi isso, foi até inclusive assistindo uma das aulas do meu curso, quando eu fiz o curso de educador financeiro, que aliás eu fiz para resolver o meu problema. Então, assistindo uma das aulas onde a Aline, que é a minha mentora, a Aline Sopper, ela falava sobre gerar o dinheiro, que a gente gera o dinheiro. E eu comecei a entender isso. Então eu entendi que coisas que eu tinha dentro da minha casa, por exemplo, que eu não usava, que eu tinha comprado ou até mesmo ganhado, que aquilo ali era dinheiro parado, que eu podia gerar um dinheiro a partir daquilo. E foi quando eu comecei a vender coisas paradas, que eu também já contei isso aí para vocês em outro vídeo. E eu fiz uma boa grana vendendo coisas que eu tinha dentro de casa paradas, há muito tempo. E aí eu aprendi e entendi que existem várias formas da gente gerar o nosso próprio dinheiro. Às vezes alguma coisa que você sabe fazer, que você pode prestar um serviço, algo que você pode ensinar para alguém que alguém não sabe, vai te pagar por aquilo. Então eu comecei a usar tudo isso para poder gerar um dinheiro. E foi quando começou a surgir então um dinheiro aqui, um dinheiro ali. Eu já falei para vocês que eu vendi cosméticos, que eu vendi roupa de cama, que eu dei aula de violão, que eu vendi coisas que eu tinha dentro de casa parado e várias outras coisas que eu fiz nesse meio tempo aí. Então, quando eu entendi isso, que a gente pode gerar o nosso dinheiro, foi outra virada de chave para poder mudar completamente a minha vida financeira. E por final, a última coisa que eu aprendi, que foi a última porque eu fui procrastinando, eu achava que isso era muito difícil, que isso não era para mim, que tinha que ter muito dinheiro para fazer isso, que foi aprender a investir o meu dinheiro. Quando eu aprendi, eu entendi que eu posso não viver pagando juros para o banco, mas que eu posso sim receber juros do banco, não de poupança, que poupança não vai te dar juros de nada, tá? Mas que existem investimentos que o seu dinheiro vai estar tão seguro quanto ele fica ali na poupança, mas que pode te render mais. Quando eu entendi isso, eu comecei a aprender sobre isso, eu vi que tem quase que uma fórmula mágica aí de fazer o dinheiro da gente multiplicar. Então, eu comecei a estudar sobre isso, sobre investimento, pesquisar e aprofundar um pouco nisso, para eu poder começar então a investir o meu dinheiro. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver, eu colocar meu dinheiro ali, e daí a pouco eu olhava, já estava um valorzinho a mais, maior do que eu tinha colocado. Isso dá na gente um ânimo e você acaba pegando um bom vício, que é de investir o seu dinheiro e querer ver ele ali rendendo para você, trabalhando para você, como dizem aí, né? Então essas foram as 4 atitudes que eu tomei na minha vida que foram mudando assim completamente a minha vida financeira, que realmente transformou, como diz a frase, que a educação financeira transforma, que eu falei lá no início. E eu vi essa transformação. Só que o que aconteceu comigo? No meu caso, demorou um pouco mais, porque naquela época, como eu falei para vocês, não era tão comum esse assunto, educação financeira, né? Que hoje você vê aí vários vídeos, várias pessoas falando sobre isso. Naquela época era mais escasso. Então eu pegava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que demorou mais, até o dia que eu descobri, né, essa formação que eu fiz de educador financeiro, que eu já falei para vocês aqui também em outros vídeos. Ali sim a minha vida deslanchou, porque eu tive uma sequência para seguir, né? Então é por isso que, inclusive, eu até falo com vocês que se você não tem condição de investir na sua educação financeira, que você fique aqui no YouTube, tem muita coisa aqui para te ajudar, inclusive aqui no meu canal, que eu criei, como eu já falei para vocês, com a intenção de ajudar as pessoas, porque quando eu comecei, eu não tinha alguém assim falando a minha língua que eu pudesse entender de uma forma simples e clara para poder aplicar, né? E é por isso que eu trago esses conteúdos aqui com tanta dedicação para vocês. Inclusive eu quero até pedir que, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, que você se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, que você deixe o seu like, porque vocês não fazem ideia de como isso nos ajuda e nos traz um ânimo para continuar trazendo aqui esses conteúdos para ajudar vocês. Assim vocês me ajudam, né? Deixando seu like, deixando seu comentário, se inscrevendo para que o canal cresça e chegue a mais pessoas. E eu tenho condição de também continuar ajudando vocês.
Então, se você não pode pagar, fica aqui no gratuito mesmo, vai maratonando, veja tudo que você pode, procure pessoas que você se identifique, que fale uma linguagem que você entenda e vai se organizando através de conteúdos gratuitos mesmo. Mas se você puder pagar, então que você faça. Existe hoje vários cursos com valor bem acessível. Eu mesmo tenho e-books, por exemplo, de como sair das dívidas, que é o Liberte-se das Dívidas em 6 passos. Esse e-book, ele custa R$ 29,90 e agora na Black Friday está saindo R$ 19,90. Os meus cursos também de organização financeira pessoal estão saindo no valor super em conta. O valor normal dele já é em conta, que é R$ 197. E agora na Black Friday, durante todo esse mês de novembro, você está tendo um super desconto, está saindo mais barato ainda. Então, se você pode pagar por um curso, por um e-book, faça isso, porque ali você vai ter uma sequência que vai te ajudar a chegar no seu objetivo mais rápido, sem que você perca tanto tempo como eu perdi. Mas se você não pode, isso não é problema, não é motivo nem desculpa para você falar que não vai se organizar. É só você continuar maratonando aqui no meu e também tantos outros canais bons que tem por aí, que falam e ensinam sobre educação financeira. É só você escolher aqueles que você se identifica. Então esse era o assunto que eu queria trazer aqui para vocês através desse vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que ele realmente te ajude. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever aqui e nos ajude a chegar aos 40 mil inscritos. Falta pouquinho, já estamos em 37. Com a ajuda de vocês a gente pode chegar bem mais rápido aos 40 mil. Para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigada e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!